Primeiramente, o que pode e o que não pode para gestor, ela está regulado nas condutas vedadas que está prevista na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. E, basicamente, são várias condutas vedadas. O artigo 73 e seguintes elencam ali, no mínimo, umas 10 condutas vedadas. E, dentre elas, teoricamente, o gestor, no ano eleitoral, e os vereadores, né, prefeito, vereadores, eles não podem doar bens ou vantagens em ano eleitoral, a não ser aqueles bens de instituições já cadastradas no município, ou estado de calamidade, de emergência, ou situações que já ocorreram em anos anteriores e continuam ocorrendo. Eles, a partir do dia 6 de julho, porque tem um lapso temporal aí entre determinadas condutas vedadas e o prazo que ela começa a ser realizada ou não. Então, a partir do dia 6 de julho, quem é servidor público, quem não recebeu gratificação não pode receber mais. As vantagens do servidor, ok, que são aquelas vantagens oriundas com o tempo, que aí é os biênios, quinquênios, anuênios, e oriundos da progressão de carreira, isso normal, periculosidade, insalubridade, mas concessão de benefício pelo prefeito, que não foi concedida depois de 6 de julho, não pode mais. Tem uma conduta vedada importante também, que é a publicação dos atos da prefeitura. Ela não pode mais divulgar os seus atos a partir do dia 6, que é 3 meses que antecede as eleições. Então, basicamente, o que eu falo com eles é: não comprem votos, não façam atos que você vai aduzir especificamente na sua campanha, ou seja, doar um bem e aquilo ser em troca de voto pela prefeitura ou pela Câmara, e a divulgação dos atos da prefeitura e da Câmara vai até o dia 6 de julho, que é 3 meses que antecede as eleições. Doutor, é uma peculiaridade dessa eleição que eu acho que não é a primeira que acontece isso, mas agora com mais força, que é a questão das redes sociais, que tem crescido muito nos últimos anos. A gente já vê uma movimentação, mesmo que um pouco branda, dos partidos e de alguns políticos, chamando o pessoal para se afiliar ao partido. Já pode fazer isso? Ótima pergunta. A filiação partidária, ela ocorre até o dia 6 de abril, que é 6 meses antes que antecede as eleições. Então, esses atos nas redes sociais chamando para filiação, ele é válido, porque quando for realizar as convenções partidárias para a escolha dos candidatos, que é entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, só aqueles que filiaram até o dia 6, tem outra peculiaridade, mas a gente não vai entrar no mérito. Só os que foram filiados até o dia 6 é que podem concorrer. E a rede social, que é uma pergunta muito importante, nós vimos aí, a partir de 2018, um movimento muito grande nas redes sociais. E a Justiça Eleitoral tem criado mecanismos para equilibrar a eleição, inclusive nas redes sociais. Então, pedir voto antes do dia 16 de agosto você não pode nas redes sociais. Fazer o que eles fazem, divulgação de fake news é crime. Você fazer traquinagens, montagens com a inteligência artificial. E hoje isso é muito sério, que eu posso estar falando aqui com você e com a minha voz você consegue modificar através da inteligência artificial e colocar palavras que eu não disse. Então, isso hoje ficou muito sério e a punição para que isso não seja feito está muito severa, e se for candidato de oposição que fez isso a determinada pessoa, até a cassação do seu mandato, que é o mais severo das punibilidades eleitorais que ocorrem. Doutor, será permitido nessas eleições, por exemplo, sou um candidato, posso contratar alguma influência para me divulgar e tudo mais? Excelente pergunta também. Sim, pode contratar influências para se divulgar a sua candidatura a partir do dia 16 de agosto. O que você tem que respeitar, isso nada mais do que é a contratação de influência, aquela contratação de cabos eleitorais. É o mesmo princípio. Cabos eleitorais que antes você pagava um determinado valor, claro que influência você vai pagar um valor a maior. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com o limite de gastos de cada campanha e com o limite de gasto pessoal, que como cada campanha, cada município tem um limite diferente do outro, você perceber esse limite e entender que não pode haver o gasto pessoal acima daquele montante do seu município. Mas os influencers podem ser contratados, podem ser pagos, eles podem propagar a partir do dia 16 de agosto a candidatura de quem tem interesse. Antes, como uma forma de pré-campanha, não pode. Antes as pessoas elas podem manifestar o apoio, mas não o apoio ao candidato, o apoio ao pré-candidato de maneira muito tênue,
sem falar das propagandas ou dos planejamentos que ele tem de governo para a campanha, mas ela pode falar: olha, esse é meu pré-candidato, eu vou estar com ele na campanha, de forma gratuita, eles não podem receber antes do dia 16 de agosto. E com base nisso, eu até conversava com outro palestrante, me fugiu o nome dele agora. Por exemplo, o mesmo influencer, ele pode fazer divulgação para mais de um candidato, ou não poderia? Teoricamente, isso pode ser feito sim, porque cabos eleitorais, eles poderiam ser contratados por vários candidatos. E eu dou um exemplo. Entre o dia 16 de agosto e 30 de agosto, ele trabalhou para um candidato. Entre o dia 1º de setembro e 15 de setembro, ele trabalhou para outro. Não pode haver essa sobreposição de datas, mas sim, ele pode ser contratado por vários candidatos. Isso fica feio eleitoralmente, naturalmente, para quem é influencer. Quem trabalha um trabalho que eu chamo de formiguinha, pé de chão, que são aquele trabalho muito digno, a pessoa que panfleta, que vai, que bandeira, que acredita, é mais fácil, porque você não está divulgando o seu posicionamento nas redes sociais, mas agora o influencer com vários seguidores fazer isso perde até a credibilidade perante a justiça, perante os eleitores, né? Efetivamente, mas teoricamente pode sim. Diego, política, ela deriva-se de duas palavras. De polis significa cidade. Então, o sufixo na palavra política, que é oikos. Oikos em grego significa casa. Então, o que é política? Política nada mais é que cuidar da casa. Minha casa está com problema de saúde, minha casa está com problema de saneamento, minha casa está com problema de transporte, minha casa está com problema de transporte. Ou seja, quem que cuida disso? Somente através da política. Não tem outra forma, tá? Mas agora, olha, Diego, para você ver. Nós participamos de uma pesquisa há 2 anos atrás, e o que acontece? 3 perguntas nos chamaram muita atenção. Primeira pergunta que fizeram para a população, isso foi em Patos de Minas, foi em Presidente Olegário, foi em Cataguases, foi em Belo Horizonte, várias cidades. Primeira pergunta, você gosta de política? Olha que interessante. 86% da população respondem, eu não gosto de política, eu não estou afim de saber disso. Segunda pergunta, você conhece a Câmara Municipal de sua cidade? Olha que interessante, 92% da população de Patos de Minas não conhece a Câmara Municipal da sua cidade. Né? E a terceira pergunta, você acompanha o projeto ou os projetos do vereador que você votou? Praticamente 99% da população não acompanha. Ou seja, se tudo passa pela política e a população não participa, a comunidade não participa, como nós vamos ter melhora para a nossa cidade? Isso é difícil. Então, por isso que vai existir a comunicação política. Até falo muitas vezes para o vereador. Vereador não precisa fazer projetos. Vereador, para comunicar bem, basta ele falar o que ele está fazendo. Tá? Ele fazer a prestação de contas do que foi esses 3 anos de mandato dele. Né? E agora, logicamente, chegando no 4º ano de mandato. Então, isso que é comunicação. E a política, ela é tão importante para isso. Vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Eu sou o cara mais rico aqui de Patos de Minas. Sou o cara mais rico aqui. Tá? E aqui nessa rua onde nós estamos aqui na Unipam, né, na faculdade. Aqui na rua, em frente à faculdade, nós temos uma rua. E eu quero aqui fazer um quebra-mola. Sou um cidadão, quero fazer um quebra-mola. Eu posso fazer esse quebra-mola? Com certeza não. Né? E quem que pode fazer esse quebra-mola? Somente através do prefeito ou um pedido da Câmara Municipal de um vereador. Ou seja, sou o cara mais rico, posso ser o cara mais influente da cidade, mas eu não tenho o poder de fazer um quebra-mola. Né? Então, a política, ela é responsável por tudo. Ela é responsável pela educação, pela saúde, pelo alimento, pelo emprego. Né? E quando a gente vê essa pesquisa, que 86% não quer estar no processo, então tem algo errado no meio do caminho aí. Por isso que existe a comunicação. Será que está faltando comunicação? Que ruído é este da comunicação que está acontecendo aí? Então, é isso que a gente está trazendo aqui hoje também, nessa formação política aqui, além de poder falar também diretamente para as eleições, do marketing político. Né? E vai ser, hoje, nós teremos menos candidatos do que as eleições passadas, que a eleição de 2020, por exemplo. Né? Isso por quê? Por causa de 2 leis que aconteceram em 2021. A Lei 14.211 e a 14.208. O que essas leis vão trazer? Elas vão trazer o número que nós calculamos hoje, que chama quociente eleitoral, ou seja, é o número de cadeiras que nós
colocamos da Câmara Municipal, mas as somatórias de 1,5% que aconteceu em 2020, onde, por exemplo, cidade com 9 poderia lançar 14 candidatos, nessas eleições agora de 2024, com essa mudança da lei, o que vai acontecer? É um número de cadeiras mais um, somado mais um. Ou seja, minha Câmara Municipal tem 9 vereadores. Somando mais um, só posso lançar 10 candidatos. 2020, poderia lançar 14 candidatos. Então, isso vai acontecer o quê? Qual o impacto que isso vai dar? Nós teremos menos candidatos a vereadores nas eleições de 2024. Então, aqui em Patos de Minas são 17 cadeiras, então cada partido poderá lançar 18? Seria isso? Perfeito, Diego. E olha para você ver aqui o impacto que já vai dar aqui. Aqui são 17 vereadores, cada partido vai poder lançar no máximo 18 pré-candidatos a vereadores. E em 2020, poderia lançar 26 candidatos aqui em Patos de Minas. Olha o impacto que isso vai dar em cada partido. Você somando aí 8 candidatos, praticamente 9 candidatos, né? 8 candidatos, perdão, 8 candidatos em cada partido, você tem 29 partidos. Se cada partido montasse uma chapa, você daria aí em torno mais ou menos de mais de 200 candidatos não participando do processo agora. Com certeza, em Patos de Minas, nós teremos menos candidatos do que a eleição de 2020. Professor, para essas eleições também, a gente nota principalmente a mudança, né, que teve em relação a 2020 com 2024, é que agora tem uma maior participação no mundo da comunicação dos influencers. Na lei atual, se salvo engano, nós jornalistas, por exemplo, temos que abandonar o microfone 3 meses antes do pleito. Há algo na lei que fala sobre influências ou não, ainda não? Perfeito sua pergunta, Diego. O que acontece? Nós tivemos uma resolução agora no dia 28 de fevereiro, tá? Houve uma resolução e exatamente ela tratou-se disso. Influencers, artistas famosos participar do pleito, né? Jornalistas participar do pleito. Então, e ela vou colocar que ela flexibilizou isso aí, tá? Ela flexibilizou. Eu posso fazer eventos? Posso. Eu posso, desde que este evento ele seja pago, ele seja com contribuição, não mais, e esse participante, ele não onera nada a vida do candidato, ou seja, ele seja voluntário dentro do processo, ou seja, nós não temos ninguém pago dentro do processo.